Isso é um fato que não vou esquecer por causa das coisas estranhas que aconteceram na cabana da nossa família em Minas Gerais. Nós costumávamos ir lá todos os anos. Eu, meus pais, meu irmão mais velho e às vezes meus tios e os filhos deles também. Era uma espécie de férias em família dupla na floresta por cerca de uma semana. Normalmente era super tranquilo. Nós pescávamos, assávamos carne, jogávamos jogos e sempre voltávamos para casa com muitas histórias bobas para contar. Mas aquela vez em particular foi totalmente diferente. Enfim, eu morava em São Paulo na época. Ainda moro, na verdade, e aquele ano não foi bom para mim na escola. Eu tinha me desentendido com um amigo próximo e estava me sentindo mal sobre o meu peso. Então, para ser honesta, eu não estava super animada para ir nessa viagem, porque eu não estava realmente animada com nada na época. Mas mamãe e papai insistiram que o ar fresco me faria bem. Então pensei que poderia muito bem ir e apenas ficar emburrada na floresta em vez de fazer isso em casa. Mal sabia eu, ficar emburrada não era exatamente o que eu acabaria fazendo. A cabana fica escondida em uma área densamente arborizada perto de um pequeno rio. É aconchegante, não muito chique. Não há sinal de celular, exceto por um ponto perto da borda da varanda da frente. Realmente apenas o suficiente para enviar uma mensagem de texto de vez em quando. Chegamos à tarde. Minha tia e meu tio e a família deles não estavam lá naquela semana devido a alguns conflitos na empresa deles. Isso fez o lugar parecer um pouco mais quieto do que o normal. Meu irmão e eu ajudamos mamãe a carregar as compras, e papai começou a preparar a churrasqueira de roda de caminhão que ele havia inventado. Jogamos um monte de jogos de tabuleiro naquela noite, Banco Imobiliário, Cranium e até Uno. E surpreendentemente eu estava me divertindo. Foi meio que agradável estar desconectada de todo o resto. No dia seguinte, papai nos levou para pescar no rio. Meu irmão ama pescar, mas eu nem tanto. Mesmo assim, fui junto, caminhando e tirando fotos de árvores aleatórias e tentando clarear minha mente. Aquele dia foi lindo, ensolarado e quente, com uma brisa fresca. Depois que voltamos, assamos mais carne do lado de fora. A lua já estava enorme, mesmo antes do sol se pôr completamente. Lembro-me de brincar com papai sobre como ficaria brilhante. Eventualmente todos voltaram para dentro, mas eu fiquei um pouco mais no fogo, aproveitando o silêncio e sendo comida pelos insetos. Meu pai é incrível com todos. Ele veio antes de entrar e me disse o quanto eu significava para ele. Ele beijou minha testa e eu revirei os olhos como sempre fazia, como sinal de brincadeira. Foi um daqueles momentos que me fizeram sentir mais segura do que eu me sentia há um tempo. Ele entrou depois disso, e eu apenas fiquei ali mexendo no meu celular, tentando enviar uma mensagem para minha amiga. Foi quando aconteceu. Primeiro senti um silêncio estranho tomar conta de tudo, como se todos os sons noturnos de insetos e corujas tivessem desaparecido. Então eu ouvi um som de vento forte. Porém não estava acima de mim nem ao meu redor, então não mexeu no meu cabelo nem nada. Era como se uma enorme rajada de vento tivesse cortado as copas das árvores, o que me assustou, porque todas as folhas e galhos começaram a se mexer como uma onda. Isso me deu arrepios. Fiquei ali totalmente imóvel, com o coração suando nos ouvidos. Aquilo soava ser grande, mais pesado que qualquer pássaro, e depois do barulho havia esse som de clique, um clique muito alto. Eu não conseguia ver nada porque estava muito escuro, embora a luz da lua ajudasse um pouco. Mas o denso do céu acima não me deixava ver a forma real. Depois de um tempo, o clique simplesmente parou. Então, gradualmente, os sons normais da floresta começaram a voltar. Eu estava prestes a voltar silenciosamente para a cabana quando outro vento forte veio. Desta vez foi seguido por um baque pesado no chão, talvez a uns 30 metros de mim.
Então houve um guincho agudo, como um roedor ou algo em agonia. Isso me assustou tanto que me levantei pronta para fugir. Nisso olhei para cima, bem a tempo de vislumbrar uma coisa enorme, como um morcego voando para longe. Aquilo estava segurando algo nas garras, algo que estava guinchando. Corri para dentro tão rápido que quase tropecei nos degraus da entrada. Papai ainda estava na cozinha, pegando um pouco de água, e meu irmão estava esparramado no sofá com algum filme antigo passando na TV. Provavelmente eu parecia ter visto um fantasma, porque os olhos do meu pai se arregalaram e ele perguntou o que estava acontecendo. Eu disse a ele que tinha ouvido algo, que eu vi algo lá fora. Meu coração estava batendo tão rápido que eu mal conseguia colocar as palavras para fora. Meu irmão pausou o filme e os dois saíram com uma lanterna. Eles ficaram lá fora por uns bons 20 minutos ou mais, mas quando voltaram, disseram que não viram nada. Bem, exceto que encontraram um pouco de sangue na grama perto de onde eu ouvi o baque. Eles voltaram parecendo um pouco preocupados, mas também pensando que talvez fosse uma coruja que pegou um rato ou algo assim. No dia seguinte, meu pai, meu irmão e meu tio, que apareceu só por um dia, decidiram ir pescar. Eles ficaram fora por horas, então nós mulheres apenas ficamos pela cabana conversando e assistindo TV. Eventualmente, minha tia, que também tinha vindo com meu tio só por um dia, me ensinou a fazer a antiga receita de torta francesa da minha avó. Foi divertido e eu me senti mais relaxada. Às vezes, estar ocupada na cozinha é a melhor distração, e minha tia é o tipo de pessoa que está sempre cheia de histórias engraçadas e dicas de culinária. Quando os homens voltaram, nos mostraram que eles tinham pego um pintado de tamanho razoável e vários outros peixes menores. Eles estavam muito, muito orgulhosos. Meu pai e meu tio o levaram para trás da cabana para limpá-lo, e lembro-me de ouvi-los falar sobre enterrar os restos em um buraco, junto com uma carne estragada que minha mãe tinha comprado e ninguém viu. Eles fizeram isso talvez a uns 25 metros da cabana, para evitar que animais e insetos ficassem rondando. Eles o dividiram em partes e colocaram a carne no freezer. Depois pegaram pás e foram enterrar o que não iríamos consumir. O resto da noite passou sem que nada de estranho acontecesse. Tivemos um grande jantar em família, assistimos a alguns programas na TV e depois que minha tia e meu tio foram embora, fomos dormir. Eu estava compartilhando um quarto com meu irmão na cabana. Meu irmão tinha 19 anos na época. Eu fui despertada na minha cama com ele me sacudindo de repente. Era por volta das 2 da manhã e ele sussurrou: "Ei, acorde. Você precisa ver isso." Eu estava super sonolenta e instantaneamente irritada, mas ele insistiu que eu olhasse pela janela. Então me levantei cambaleando e espiando pelas cortinas. Havia algo se movendo perto do local onde eles enterraram o resto de carne. O luar estava brilhante o suficiente para que pudéssemos ver com bastante clareza. Algo tinha revirado o buraco. Lembro-me que o buraco já estava lá quando chegamos e, segundo meu irmão, tinha cerca de 1 metro de profundidade. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Parecia ter uma pele coriácea e essas asas dobradas, meio encurvadas nas costas. Eu conseguia distinguir movimentos estranhos e bruscos enquanto aquilo comia. Meu irmão sussurrou: "É a coisa que você viu ontem à noite?" Eu apenas acenei com a cabeça. Nós dois ficamos ali, assustados, mas em silêncio. Não queríamos fazer muito barulho. Meu irmão não acordou meu pai. Ele disse que aquilo iria embora no momento em que ouvisse uma porta se abrir. Então ficamos observando. Tentei pegar meu celular para tirar uma foto, mas a câmera era terrível em baixa luz. A foto saiu quase completamente preta, não importava o quanto eu tentasse. Lembro-me de sentir tanta frustração, pensando que ninguém acreditaria em mim, mas principalmente aterrorizada que a qualquer momento aquilo olhasse para nós e nos visse.
Eventualmente deve ter ouvido algo ou sentido nossa presença. Ele se enrijeceu e então saiu com um salto desajeitado e voou para dentro das árvores. Na manhã seguinte, contamos tudo ao nosso pai. Meu irmão estava dizendo que deveríamos ficar acordados naquela noite do lado de fora para tentar avistar de novo, talvez até atirar nele. Meu pai não estava exatamente animado com isso. Ele é um cara super gentil, mesmo andando armado. Mesmo assim, ele não queria que meu irmão fizesse algo estúpido. Então, eventualmente, ele cedeu. Tudo bem, eu fico acordado com vocês dois só para ficar de olho. Mas se ficar muito tarde, a gente para. Nós concordamos. Durante o dia foi super estranho. Eu ficava olhando para as árvores, esperando ver algo, imaginando aquilo empoleirado lá em cima nos observando. Meu irmão também estava tenso, ou talvez apenas muito empolgado. Quando a noite caiu, meu pai, meu irmão e eu nos acomodamos do lado de fora. Meu pai deixou a arma em uma cadeira, apenas para garantir. Nós nos sentamos, ouvindo e esperando. Honestamente, era meio angustiante porque você começa a imaginar que cada farfalhar de folhas é alguma coisa. Meu pai começou a cochilar por volta da meia-noite, roncando bem alto, e meu irmão brincou dizendo algo como: "Ele vai assustar a coisa com esse barulho todo." Revirei os olhos e sorri. Estávamos pensando em voltar para dentro quando algo me fez levantar. Talvez fosse só o cansaço nas minhas pernas, mas no segundo em que me levantei, vi um brilho vermelho nos galhos altos de uma árvore. A princípio, pensei que fosse apenas um reflexo das luzes da cabana, talvez os olhos de uma coruja, mas então percebi que o formato era grande demais para ser uma. Acordei meu pai e cutuquei meu irmão, apontando para o que eu estava vendo. A figura estava pendurada de cabeça para baixo, e seus olhos refletiam um vermelho em certo ângulo quando olhávamos para ele. Eu conseguia ver um rosto enrugado, meio parecido com um porco, com um focinho, e quando abriu a boca, juro que vi pequenos dentes brilhando à luz da lua. Era pelo menos do tamanho de um cachorro, mas com asas. Elas estavam todas dobradas, então só dava para ver pedaços delas ao redor do corpo. Meu pai pegou a arma, mas mal chegou a mexer nela, quando a coisa instantaneamente abriu as asas, saindo em um salto. Aquilo tinha uma audição insana ou algum sentido que avisou que estávamos prestes a fazer algo. Ficamos apenas olhando enquanto aquilo desaparecia no céu escuro, e nós três ficamos ali, em silêncio absoluto, sem realmente acreditar no que vimos. Na manhã seguinte, contamos tudo à minha mãe, e a reação dela foi metade descrença, e metade: "Espera, você está falando sério?" Mas eu, meu irmão e meu pai tínhamos certeza absoluta. Conversamos sobre isso o resto da viagem, e depois que voltamos para casa, o assunto surgia às vezes com minha mãe rindo da nossa cara. Mas eu sei o que vi, meu pai e meu irmão também. Ainda vamos àquela cabana de vez em quando, mas nunca mais aconteceu algo nesse nível de bizarrice. Hoje em dia eu tenho quase 30 anos, e olhando para trás, tenho orgulho de como minha família lidou com isso. Claro, foi assustador e estranho, mas eles acreditaram em mim, me apoiaram e ficaram acordados comigo para ver se eu estava louca ou não. Acontece que eu não estava. Definitivamente há algo lá. Acho que é um morcego gigante, mas parte de mim se pergunta se é alguma criatura desconhecida que só aparece quando as condições estão certas, como uma lua cheia. Sem dúvida, é a coisa mais assustadora e legal que já vi. Meu nome é Maurício Maldonado e sou do estado de Campeche, no México. É um lugar lindo, embora muitas vezes subestimado, na minha opinião. Esta história se passa especificamente em um pequeno lugarzinho chamado Xicbul, perto de Ciudad del Carmen. A experiência não é minha, mas do meu pai. Ele é caminhoneiro
e seu trabalho o leva a viajar constantemente, o que fez com que eu o visse muito pouco durante minha infância. Naquela época, quando eu tinha cerca de 1 ano e meio, minha mãe e eu também viajávamos constantemente entre nosso povoado e a capital do estado devido às suas obrigações. Uma noite, enquanto minha mãe e eu estávamos fora, meu pai ficou sozinho na nossa pequena casa de palha, que naquela época era o nosso lar. A casa era muito modesta, mas acolhedora. Entre nossos poucos pertences tínhamos uma pequena estátua decorativa, representando um típico mexicano dormindo com um grande sombreiro cobrindo o rosto. Sabem, como costumam nos retratar nos desenhos animados. Naquela noite, meu pai descansava em sua rede, tentando recuperar forças antes de sua próxima viagem. No entanto, de repente sentiu um puxão forte na rede que o despertou de imediato. Como era de se imaginar, mesmo desconcertado, decidiu ignorar, atribuindo aquilo ao cansaço. Do lugar onde estava, ele podia ver a estátua no canto do quarto, completamente normal. Ele virou-se na rede, tentando ignorar o ocorrido, mas minutos depois, ouviu algo que o fez congelar. Passos suaves cruzavam o quarto. Eles o lembraram dos passos que eu dava à tarde, quando brincava em casa. "Romana?" chamou ele, pensando que minha mãe tinha voltado conosco. "Maurício?" chamou por mim, mas o silêncio foi a única resposta. Ao se virar na rede, percebeu que estava completamente sozinho. A porta de vidro mostrava a madrugada escura e a estátua continuava em seu lugar. No entanto, algo nela parecia inquietante, como se estivesse ligeiramente deslocada. Irritado, levantou-se, pegou a estátua e a colocou fora de casa, perto da porta de alumínio. De dentro podia vê-la através do vidro opaco. Como ele estava exausto, voltou a dormir quase imediatamente. Não demorou muito para acordar de novo, dessa vez por suaves batidas na porta. "Já vou", murmurou sonolento. Ele olhou para o celular, um pequeno Nokia que, embora não muito moderno, permitia ver as horas. Eram 13h56 da madrugada. Ao sentar-se na rede, olhou para a porta e o que viu o deixou incrédulo. A estátua não estava mais lá. Por um momento pensou que alguém a tivesse roubado. Irritado, levantou-se de um salto e saiu de casa para procurá-la. Ele olhou ao redor, mas a coisa já não estava lá. Foi então que ouviu um som atrás dele, uma risadinha suave, quase infantil, mas estranhamente aguda. Sentindo uma pontada de medo, voltou rapidamente para dentro de casa. E o que viu, o deixou apavorado. Bom, a estátua estava atrás de sua rede, como se estivesse esperando por ele, na mesma postura de antes. Com uma mistura de coragem e raiva, meu pai pegou a estátua, gritou palavrões até em russo e a jogou novamente fora de casa. Mais irritado do que assustado, voltou para se deitar. Todavia, o medo começou a tomar conta dele, pouco a pouco, embora tentasse disfarçar com seu temperamento. Pouco depois, as batidas na porta começaram de novo. Desta vez, meu pai se levantou lentamente da rede e o que viu o paralisou de terror. Diante da porta, aquela coisa já não era apenas uma estátua. Parecia estar vivo, contorcendo-se e se deformando, como se tentasse assumir a forma de uma pessoa pequena. A figura cambaleava, e cada movimento era antinatural, como se seus membros não funcionassem bem. Naquele momento, meu pai não aguentou mais. Encolheu-se na rede, cobrindo-se com a manta enquanto rezava desesperadamente. Seus pensamentos se voltaram para minha mãe e para mim, implorando a Deus que aquilo fosse embora. Eventualmente, entre as orações e o cansaço, ele acabou adormecendo novamente. Foi o som da porta se abrindo que o despertou. Minha mãe e eu tínhamos chegado em casa. Meu pai levantou-se de um salto e nos abraçou, especialmente a mim, com uma mistura de alívio e medo que nunca havia demonstrado antes.
Imediatamente contou tudo à minha mãe, que ficou tão surpresa quanto ele. Nunca havíamos notado nada de estranho naquela estátua. Aquela estátua que nunca mais entrou em casa. Atualmente, meus pais estão separados, o que torna as oportunidades de ver meu pai muito limitadas. Na última vez que o visitei, relembramos juntos essa história. A vez em que uma simples estátua engraçada se transformou em algo mais, algo que nunca pudemos nem poderemos compreender. Por último, um tempo depois nos mudamos para a capital de Campeche. Ao transportar nossas coisas, aquela estátua, que de fato embalamos conosco, desapareceu sem deixar rastros. Meus pais nunca souberam o que aconteceu com ela nem como se perdeu. Tudo o que sabemos é que naquela noite, algo aterrorizante esteve em nosso lar. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Não tenho certeza se algum dia vou entender completamente o que aconteceu naquele inverno na antiga cabana no Colorado. Depois disso, minha esposa e eu decidimos nunca mais voltar. E isso significa muito, já que a cabana estava na família dela há décadas. Normalmente todos nós ficávamos animados em passar uma semana nas montanhas, especialmente as crianças. Elas podiam correr na neve, construir bonecos de neve e simplesmente ficar longe da escola e das tarefas por um tempo. Mas no ano em que fomos e a nevasca atingiu, juro que algo inexplicável aconteceu. Algo que ainda me dá pesadelos sempre que minha mente volta para a cabana. Tudo começou quando minha esposa, Mel, disse que seu pai precisava que alguém verificasse o lugar. Ele estava ficando velho e já não conseguia mais dirigir até lá com frequência. O plano era que nós, eu, Mel e nossos 3 filhos, Mandy, de 14 anos, Alex, de 11 e Ezra, de 7, passássemos um longo fim de semana lá. Faríamos uma inspeção básica, ver se os canos não estavam congelados e se tudo estava em ordem, esse tipo de coisa. No começo, achei que seria uma boa pausa da correria de nossas vidas em Denver. Eu estava animado para ensinar algumas dicas de sobrevivência no inverno para as crianças, principalmente mostrar como acender um fogo com segurança no velho fogão a lenha. A viagem começou bem. Eram apenas estradas sinuosas de montanha. Mas, à medida que subíamos em altitude, o vento ficou mais forte e a neve começou a cair mais pesada. Quando nos aproximamos da cabana, praticamente rastejávamos com o carro no modo 4x4. As crianças estavam com os rostos colados nas janelas do carro, maravilhadas com os flocos enormes girando ao nosso redor. Eu disse: "Esperem até estarem lá fora. Vai parecer que vocês estão dentro de um globo de neve." Rimos, olhando para trás. Provavelmente foi a última risada genuína que tivemos durante a viagem. Quando finalmente chegamos à cabana, ela parecia estranhamente sem vida. Sei que isso pode soar bobo, mas havia algo mais. É uma pequena cabana de 2 quartos com um sótão, cercada por pinheiros altos, e geralmente acho bem charmosa. Mas na mistura de cinza e branco girando naquela tarde, o lugar parecia meio sombrio. O telhado estava curvado sob o peso da neve, as janelas parcialmente congeladas e os degraus da frente escorregadios de gelo. Entramos com cuidado, ligamos a pequena fornalha e começamos a nos acomodar. Não há TV lá, apenas um rádio antigo e alguns jogos de cartas. Mel começou a preparar chocolate quente para as crianças enquanto eu trazia as malas. A primeira coisa estranha aconteceu quase imediatamente. Percebi que o grande crucifixo esculpido que sempre ficava pendurado perto da lareira não estava mais lá. No lugar dele, havia uma pequena mancha escura na parede, como se tivesse sido queimado ou algo assim. Perguntei a Mel se o pai dela tinha tirado o crucifixo por algum motivo, mas ela não fazia ideia. "Ele sempre deixou aí. Você sabe o quanto ele é devoto", disse ela. Não fazia sentido.
mas pensei que talvez tivesse caído e ele levou para consertar. Foi um começo meio estranho, mas fácil de ignorar. Naquela noite a neve continuou caindo mais forte do que eu já tinha visto. Jantamos sopa enlatada, já que não confiávamos muito no forno antigo. Passamos o tempo jogando um jogo bobo com as crianças. Não consigo me lembrar qual. Tudo parecia mais ou menos normal, exceto pelo vento uivando como se fosse algo vivo lá fora. Alex perguntou se poderíamos verificar vazamentos, então fiz uma rápida inspeção ao redor da cabana. A área do sótão estava bem, sem rachaduras nas janelas ou algo assim, mas eu continuava com uma sensação estranha no estômago. Aquela sensação desconfortável que você tem quando jura que alguém está te observando. Mais tarde naquela noite, depois que todos fomos para a cama, acordei com um som estranho. Era um barulho distante de batidas, como se algo estivesse golpeando as paredes lá fora. No começo, achei que era um galho batendo contra a cabana por causa do vento, mas quando me sentei, ouvi um som diferente, mais profundo. Um gemido ou rosnado baixo. Olhei para Mel, que ainda dormia profundamente. As crianças estavam no sótão, presumivelmente dormindo também. Decidi verificar sozinho, então peguei minhas botas e jaqueta. No momento em que saí, o frio me atingiu como uma marreta. A neve estava quase nos meus joelhos e o vento cortava meu rosto. Mesmo com o rugido da tempestade, eu sabia que algo estava errado. A cada poucos segundos ouvia aquele gemido baixo, mas era impossível identificar de onde vinha. Com uma lanterna, fiz uma rápida volta ao redor do perímetro da cabana. Não encontrei galhos batendo nas paredes, nem animais ou pessoas por perto. Nada. Mas perto da parte de trás da cabana, no antigo corrimão da varanda, encontrei marcas profundas na madeira. Vamos falar sério. Pareciam marcas de garras. Não temos ursos aqui, e essas marcas tinham um espaçamento que eu nunca tinha visto em nenhum leão da montanha ou outro animal. Pareciam quase grandes demais. Foi quando senti o primeiro calafrio real de medo. Voltei para dentro, tranquei todas as portas e empurrei algumas cadeiras contra elas, só para ter paz de espírito. Disse a mim mesmo que estava sendo ridículo, mas simplesmente não conseguia me livrar da sensação de que havia algo lá fora. Na manhã seguinte, contei a Mel sobre isso. Ela parecia preocupada. Meu pai nunca mencionou nada assim, disse ela e depois brincou. Talvez o que você ouviu fosse um fantasma. Mesmo enquanto ela sorria, ainda dava para ver que estava preocupada. Passamos o dia seguinte tirando a neve da porta da frente, tentando garantir que não ficaríamos presos lá. As crianças fizeram um boneco de neve, e eu tentei enterrar minhas preocupações nas tarefas normais, alimentar o fogo e verificar se o gerador ainda funcionava. Eu quase tinha conseguido me convencer de que as marcas de garras poderiam ser de um guaxinim velho, ou algo que tivesse crescido bastante vivendo do lixo. Mas naquela noite, o verdadeiro terror começou. Estávamos sentados após o jantar quando as luzes começaram a piscar. Isso não é incomum em uma cabana nas montanhas durante uma tempestade de neve, então fui verificar o disjuntor. O disjuntor estava normal, nenhum interruptor desarmado e tudo parecia em ordem. Bem nesse momento ouvimos um estrondo alto vindo do sótão. As crianças gritaram lá de cima que algo tinha caído, então corri para ver. Mandy disse que uma prateleira simplesmente despencou da parede do nada. Ela estava abalada e Alex estava ajudando Ezra a voltar para a cama. E lá estava, a prateleira que antes segurava algumas fotos antigas da família e lembranças tinha caído, espalhando tudo. Verifiquei os suportes. Eles não estavam quebrados nem soltos. Não fazia sentido aquilo ter desabado assim. Limpamos tudo, tentando manter o clima leve, mas havia uma tensão que nenhum de nós conseguia ignorar. Mais tarde, por volta das 23, as crianças já tinham ido para a cama.
Mel estava lendo perto da lareira e eu folheava uma revista. Então, do nada, o rádio, que estava desligado, começou a tocar estática em alto volume. Foi tão repentino e barulhento que quase pulei da cadeira. Mel se levantou de um salto também, olhando para o rádio como se estivesse possuído. Fui até lá, mexendo no botão, e percebi que ele nem deveria estar ligado, já que havíamos desligado aquela tomada para economizar eletricidade. Mesmo assim, lá estava ele, chiando e crepitando. Por um segundo, parecia que uma voz atravessou a estática, apenas uma ou duas palavras sussurradas, mas que fizeram os pelos do meu braço se arrepiarem. Eu o desliguei puxando o plugue, mas mesmo assim ele crepitou por mais um momento antes de silenciar. Mel perguntou: "Você ouviu isso? Parecia que alguém disse saiam." Eu assenti, engolindo em seco. Menos de uma hora depois, ouvimos um grito vindo do sótão. Correndo para lá, encontramos Mandy e Alex no canto mais afastado, apontando para um canto da sala. Mandy estava chorando, o rosto de Alex estava pálido e Ezra estava debaixo das cobertas. Eles disseram que tinham visto uma figura escura, alta e curvada, parada lá momentos atrás. Ela desapareceu no instante em que gritaram. Olhei ao redor, procurando qualquer sinal de alguém, ou talvez um truque de luz, mas aquele canto estava vazio. Tentei acalmá-los, explicando que provavelmente era apenas uma sombra da luz da lareira refletindo nas paredes. Mas eu não acreditava nisso. Eu sabia que algo estava errado naquele lugar. Todos decidimos dormir juntos na sala de estar. Cobri as crianças com cobertores extras, e Mel e eu ficamos sentados, apenas cochilando de vez em quando. Por volta das 3 da manhã, ouvi as batidas novamente. Desta vez parecia vir de dentro das paredes em vez de fora. Levantei-me com minha lanterna e andei silenciosamente pela cabana. De vez em quando eu jurava que via algo pelo canto do olho, uma forma escura parecendo se mover nas sombras. 2 vezes até virei com a lanterna, apenas para encontrar uma sala vazia. Durante todo o tempo meu estômago estava revirado. Não estávamos sozinhos ali. Finalmente, pouco antes do amanhecer, a tempestade deu uma trégua e tomei minha decisão. Nós íamos embora. Acordei Mel dizendo que devíamos arrumar nossas coisas. Ela não argumentou. Levantamos as crianças, que estavam ansiosas para sair. O vento tinha diminuído o suficiente para que pudéssemos dirigir para fora, mesmo que isso significasse enfrentar estradas ruins. Arrumamos tudo em 10 minutos e nos dirigimos à porta. Quando saí para a varanda, olhei uma última vez para dentro e juro que vi, na luz oscilante da lareira quase apagada, uma figura humanoide parada no corredor. Era desprovida de traços, exceto por olhos brilhantes. Não se moveu, não correu em nossa direção, apenas ficou ali. Fechei a porta com força e descemos a montanha, deslizando pelas estradas geladas. Senti um alívio imenso assim que estávamos de volta à rodovia principal. As crianças estavam assustadas, mas pareciam relaxar um pouco quando a cabana ficou fora de vista. Mel e eu concordamos que explicaríamos tudo ao pai dela mais tarde, mas em particular ela me disse: "Eu não quero voltar lá, nunca mais." Eu concordei e contamos ao pai dela sobre o crucifixo desaparecido, o rádio possuído, a prateleira caindo, as batidas nas paredes e a figura sombria. Ele ouviu em silêncio e seus olhos escureceram. Ele nunca disse que acreditava em nós abertamente, mas vi como suas mãos tremiam um pouco, e ele acabou admitindo que seu próprio pai havia passado por algo maligno naquela cabana anos atrás. Isso foi suficiente para mim. Já se passaram vários anos e não voltamos, nem mesmo para uma visita rápida. As crianças nem mencionam o lugar. Ainda penso naquele lugar às vezes, se é realmente assombrado ou se algo demoníaco fica por lá. Talvez a própria montanha seja amaldiçoada, talvez fosse uma histeria induzida pela tempestade,
mas toda vez que me lembro daquele momento final, vendo aquela forma vaga no corredor, não consigo simplesmente descartá-la como imaginação. Seja o que for, era real e queria que fôssemos embora. Era uma noite tranquila, poucos dias antes do Natal. Eu estava sozinha no meu apartamento, aproveitando minha primeira noite de folga de Natal com meu cachorro Max, que estava enrolado ao pé do meu sofá. O tempo lá fora estava bem ruim, e o apartamento em que eu estava na época ficava em uma esquina, então sempre que o vento soprava forte, ele criava um som de uivo quase de desenho animado. Era por volta das 6 horas, e eu estava no sofá, embaixo de um monte de cobertores, tomando uma xícara de café, quando ouvi uma batida na minha porta. Não foi uma batida alta, mas foi repentina o suficiente para me assustar. Não era comum alguém bater na minha porta, pois tínhamos um sistema de interfone no prédio. Se alguém estivesse batendo, era provavelmente algum vizinho. Não hesitei em me levantar e caminhar pelo corredor em direção à porta da frente, mas por curiosidade olhei pelo olho mágico para ver quem era. E lá estava um homem vestido de Papai Noel, com uma prancheta em uma mão e um daqueles copos plásticos com uma pequena fenda no topo para colocar dinheiro. Ele estava usando a roupa inteira do Papai Noel, incluindo o chapéu e a barba falsa prateada, então não consegui ver exatamente quem estava por baixo. Mas a prancheta e o copo de coleta me fizeram supor que fosse algum vizinho recolhendo para a caridade. Eu abri a porta apenas um pouquinho, mantendo a corrente no lugar, e então disse "Olá", esperando que ele explicasse para qual caridade estava coletando. Mas, depois de dar um passo inocente em direção à porta e levantar o copo de coleta, o homem se jogou contra ela e pressionou seu peso, tentando forçá-la a abrir. Os olhos dele eram a única parte que eu conseguia ver direito, mas a forma como eles mudaram naquele momento foi absolutamente aterrorizante. Eles estavam arregalados e o rosto dele ficou um pimentão de vermelho. À medida que ele empurrava, a corrente da porta fez um estalo metálico alto. Estava segurando, mas estava por um fio. E eu me lembro do pânico subindo em mim, enquanto ele continuava a empurrar. A porta tremeu nas dobradiças enquanto o homem empurrava com mais força, às vezes rosnando baixo, enquanto ele forçava a mão através da fresta para me arranhar. Tudo aconteceu em um borrão. Eu tentei empurrar a porta para fechá-la, mas sendo homem, ele era muito mais forte que eu. E quando a corrente de repente estourou, ele estava dentro do apartamento. Quando ele se aproximou de mim, o cheiro de álcool me atingiu como uma onda. Eu me afastei o mais rápido que pude, mas o apartamento era pequeno. Não havia para onde correr. Minha costa bateu na parede e ele estava em cima de mim, com o hálito quente e rançoso dele enquanto suas mãos agarravam meus braços e ele usava seu peso para me imobilizar. Então eu ouvi o rosnado baixo cortando o caos como uma lâmina, e na borda da minha visão, eu vi Max pular do sofá, com os pelos da nuca levantados e os dentes à mostra, como eu nunca o tinha visto assim antes. Ele sempre foi um cachorro tão doce e gentil com as pessoas e outros animais, mas naquela noite ele se transformou. Max se lançou contra o homem e mordeu o braço com o qual ele me segurava. O homem gritou e então soltou a minha mão enquanto tentava se livrar de Max. Eu me lembro de ver pele e sangue sob sua roupa vermelha rasgada, enquanto Max continuava a segurar, rosnando alto o tempo todo. O homem tropeçou para trás, batendo o punho contra o topo da cabeça de Max, mas ele não desistiu, empurrando o homem para longe de mim, me dando tempo de me levantar. Minhas pernas tremiam tanto que eu mal conseguia ficar de pé, mas a adrenalina me impulsionou a pegar a primeira coisa que eu alcançasse, que era uma estátua de Jesus bem pesada, que estava na prateleira. Eu a atirei no homem de ponto em branco, e ela o atingiu tão forte no rosto que abriu a testa dele.
Ele gritou, cambaleando para trás enquanto levava a mão ao rosto. Max soltou o braço dele, mas o perseguiu por todo o corredor, mordendo suas pernas enquanto ele cambaleava de volta para a porta aberta, com sangue escorrendo pela cara. Ele tropeçou para fora do meu apartamento e Max parou no limiar da porta para começar a latir sem parar. Ninguém saiu dos seus apartamentos para me ajudar. A maioria provavelmente tinha ido ver suas famílias, eu acho. E quem estava nos apartamentos ou não ouviu a confusão ou simplesmente fingiu que não ouviu. Por um momento, depois que eu puxei Max para dentro e fechei a porta, ficou em silêncio, exceto pela respiração ofegante de Max. Eu consegui caminhar de volta para a sala de estar e então me sentei de novo no sofá, tremendo, em um estado de descrença. Tudo aconteceu tão de repente e terminou tão rapidamente. Eu acho que não deve ter levado mais de 2 minutos desde a batida na minha porta até eu me sentar de novo no sofá. Foi tudo tão surreal. Max veio até mim, abanando ligeiramente o rabo, olhando para mim com aquela expressão de "eu fiz um bom trabalho", e eu o abracei, enterrando meu rosto no pelo dele e comecei a chorar. Eventualmente consegui me recompor o suficiente para chamar a polícia. Eles chegaram rapidamente e eu expliquei tudo, onde examinaram a cena antes de tirar algumas fotos da corrente quebrada da porta. Eles foram muito simpáticos, e quando um dos policiais se agachou para acariciar Max, ele disse: "Esse aqui é um pequeno herói, não é?" Eu não poderia concordar mais. Se não fosse por ele, não sei o que teria acontecido, e pensar nisso faz meu estômago revirar. O homem com o terno de Papai Noel foi pego não muito longe, ainda sangrando das mordidas que meu cachorro lhe deu. A polícia depois me disse que ele tinha uma ficha criminal bem extensa, o que honestamente não me surpreendeu. Mas o que me surpreendeu foi o quão ousado ele foi, como se tivesse batido na porta de alguém quase ao acaso. Mas não foi ao acaso, não de acordo com a polícia. Não poderia ter sido. Quando eu era mais jovem, mergulhei em muita ficção e li muitos livros acima do meu nível de idade. Sempre que compartilhava experiências com minha família, eles tinham dificuldade em acreditar em mim, explicando que era minha imaginação hiperativa. No entanto, desde a minha infância, mais ou menos entre os 6 e 12 anos, algumas experiências distintas se destacaram. Todas aconteceram nesta velha casa assustadora que parecia ter saído diretamente de um filme de terror. E eu falo sério. Chão rangendo, paredes sujas e sombrias, e um velho e enorme salgueiro no quintal que fazia sombras sinistras. Para dar mais profundidade a essas experiências, devo explicar a disposição da minha antiga casa. Era uma casa grande de 2 andares com um porão e um subsolo. Quando você passa pela escada, há um escritório com um banheiro no final dele. A porta para a sala de estar fica do lado direito da escada. Atrás disso está a cozinha, com uma sala de jantar e portas de vidro deslizantes que levam ao deck. Do lado esquerdo da cozinha ficava a entrada principal. Nosso quintal era uma antiga fazenda. Havia uma grande oficina de 2 andares onde sempre estávamos consertando veículos. E ao lado havia 3 pequenos celeiros. Oposto aos celeiros havia um consete, que para quem não sabe basicamente parece um silo de grãos deitado de lado com algumas portas. Minha primeira experiência aconteceu no meu caminho para o escritório uma noite. Sempre tive uma sensação estranha naquele velho escritório. Era como se eu pudesse sentir uma presença, mas ela nunca se mostrava. No entanto, tarde da noite, quando estava escuro, precisei ir ao banheiro e não havia banheiro no andar de cima onde eu dormia. Desci aquelas escadas rangendo e passei pelo velho escritório empoeirado e mal iluminado, que não usávamos, a propósito. Meu pai era fazendeiro, não empresário. Enquanto eu passava, ouvi um sussurro. No entanto,
Era um sussurro estranho, quase como uma mulher, mas ao mesmo tempo, um homem. Olhei para o fim do escritório e vi 3 figuras sombrias. Elas apenas me olharam de volta, como se estivessem surpresas com a invasão entre o meu mundo e o delas. À medida que alguns segundos se passaram, foi como se finalmente processássemos a presença uns dos outros. Então, com sussurros, as sombras vieram em minha direção. Me tranquei no banheiro bem iluminado e não saí até que minha mãe me acordou do chão frio de azulejos na manhã seguinte. Minha próxima experiência aconteceu no meu quarto, no andar de cima. No andar de cima havia 2 quartos. Um deles tinha um pequeno closet. O outro tinha 2 closets que corriam ao longo do quarto em ambos os lados. O quarto com os 2 closets era o meu. Uma noite, não muito depois do incidente das figuras sombrias, acordei com o que parecia ser um grito de mulher do lado de fora. Na época eu morava na zona rural de Manitoba, enquanto agora moro no norte de Alberta, então sabia que não era um puma ou algo assim. Pensei que poderia ser o chamado de acasalamento de uma raposa, já que sei que eles soam como humanos em perigo. No entanto, levantei da cama para verificar, só para garantir. Quando me aproximei da única janela do meu quarto, um arrepio súbito percorreu meu corpo. Essa sensação extremamente desconfortável de que eu não estava sozinho no andar de cima tomou conta de mim. Eu questionei a mim mesmo e eventualmente espreitei além da cortina. Naquele momento houve 2 toques na parede, como se alguém estivesse em um dos closets. Com isso fiquei realmente assustado, então pulei na cama e puxei as cobertas sobre a cabeça. Logo em seguida, o que parecia ser um longo dedo ossudo cutucou a parte de baixo do meu colchão 3 vezes. Cansado e aterrorizado, corri para me refugiar no quarto do meu irmão, que era o outro quarto no andar de cima. Depois que entrei naquele quarto, me senti seguro novamente e dormi como um bebê. Minha experiência mais perturbadora guardei para o final, como todas as boas histórias deveriam ser. No lado norte do nosso quintal havia um tanque de tamanho considerável. Uma noite, meu primo Xavier e eu estávamos explorando. Enquanto caminhávamos por esse tanque, ouvimos um grande splash. Tínhamos certeza de que não havia peixes ou patos, pois nunca os havíamos visto no tanque antes. Afinal, ele é bastante sujo, devido aos antigos donos que jogavam carros velhos nele. Ficamos assustados, mas voltei para a casa e peguei uma grande foice. Um pouco mais tarde, estávamos explorando alguns dos celeiros que mencionei, quando um barulho alto à esquerda nos distraiu por alguns segundos. Eu disse ao meu primo para ficar para trás enquanto eu investigava com minha foice. Quando cheguei lá, não havia distúrbios visíveis. Eu estava voltando quando Xavier saiu correndo do aglomerado de celeiros e disse uma palavra quando nossos olhos se encontraram. Corra! Deixei cair a foice e corremos de volta para a casa. Quando estávamos seguros em casa, ele me contou o que aconteceu. Ele estava no primeiro celeiro do aglomerado, esperando eu terminar minha busca, quando ouviu o que achava ser minha voz vindo de 2 celeiros de distância, dizendo para ele ir ver algo. Ele olhou pela porta e começou a se aproximar daquele celeiro, mas então um movimento sutil chamou sua atenção. Era uma mão pálida, seca e ossuda, recuando pela porta do 3º celeiro. Depois de testemunhar isso, ele saiu correndo e me encontrou no quintal. No dia seguinte, quando fomos lá pegar minha foice, que eu tinha deixado cair, ela havia desaparecido. Nunca mais encontrei aquela foice, mesmo após incontáveis horas cortando grama e fazendo limpeza. Essas são todas as histórias que tenho. Se alguém ouvir ou ler isso, agradeço pela atenção.